Era 14 de maio de 2008, em Minnesota. Brandon Swanson, um jovem de apenas 19 anos, dirigia de volta para casa depois de comemorar o fim do semestre na faculdade. Era uma noite calma, fria, típica da zona rural americana. Por volta das 2 da manhã, Brandon ligou para seus pais. Sua voz estava tensa. Ele disse que o carro havia atolado em uma estrada de terra e que precisava de ajuda para voltar. Durante mais de 45 minutos. Os pais ouviram Brandon descrever o que via: campos escuros, cercas, nada além de silêncio. O pai tentou encontrá-lo, dirigindo pela região indicada, mas não havia sinal algum do carro. Brandon, frustrado, resolveu caminhar em direção a algumas luzes que acreditava ser da cidade vizinha. Enquanto falava ao telefone com o pai, de repente sua voz mudou. Houve um silêncio rápido, e então Brandon gritou: "Shit!" A ligação não caiu, mas depois disso, não houve mais resposta. Brandon simplesmente desapareceu. A busca começou imediatamente. Autoridades, voluntários, helicópteros e cães farejadores vasculharam quilômetros ao redor da última localização do sinal do celular. Encontraram o carro, sim, abandonado, mas não havia pegadas, nem roupas, nem nenhum vestígio que indicasse para onde Brandon foi. Era como se tivesse sido engolido pela escuridão. Os cães seguiram seu rastro até as margens de um rio, e ali ele simplesmente parava. Não havia marcas de que ele tivesse atravessado a água, nem sinais de afogamento, nada. Era como se tivesse desaparecido no ar. O caso começou a ganhar proporções nacionais. A gravação da ligação com os pais foi divulgada, e o grito final de Brandon se tornou uma das peças mais intrigantes do mistério. O que ele viu naquele instante? O que o fez soltar aquele grito de desespero? Alguns acreditam que ele tenha se deparado com um animal selvagem, mas a região não registrava ataques. Outros afirmam que ele pode ter caído em algum tipo de buraco, ou até mesmo sido vítima de um crime. Mas nenhuma dessas hipóteses se sustenta, porque simplesmente não há provas. É aqui que o mistério ganha contornos ainda mais sombrios. Com o passar dos anos, relatos começaram a surgir. Pessoas diziam ouvir a voz de um jovem chamando por ajuda em estradas rurais da região. Outros afirmavam ver uma figura solitária caminhando de costas. Sempre de costas, como se nunca quisesse revelar o rosto. Alguns juraram que, ao tentar se aproximar, essa figura desaparecia diante de seus olhos, como névoa se dissipando ao vento. Havia ainda os que relatavam ecos de passos atrás deles, seguidos por um frio repentino, como se alguém invisível os estivesse seguindo. Esses testemunhos nunca foram confirmados oficialmente, mas espalharam ainda mais o terror em torno do caso. O nome de Brandon passou a ser associado a uma presença perdida, como se estivesse preso em algum lugar entre o mundo dos vivos e o desconhecido. E o mais assustador é como o desaparecimento de Brandon não é um caso isolado. Nos Estados Unidos, dezenas de pessoas somem todos os anos em áreas rurais e florestas, sem deixar nenhum vestígio. Alguns desses casos seguem o mesmo padrão, chamadas de socorro incompletas. Pistas que terminam do nada. Objetos abandonados em locais inexplicáveis. Investigadores paranormais acreditam que essas ocorrências podem estar interligadas, formando uma espécie de quebra-cabeça sombrio que sugere a existência de algo maior e mais sinistro à espreita. E se Brandon não foi apenas uma vítima do acaso? E se ele for apenas mais um de muitos jovens que desapareceram por forças que ainda não conseguimos compreender? Talvez seja por isso que, até hoje, tantas pessoas se arrepiam ao dirigir por aquelas estradas desertas de Minnesota. Há quem diga que sente uma presença, como se alguém os observasse no retrovisor, à distância. Outros relatam ouvir um grito sufocado, ecoando pela noite. O que aconteceu com Brandon Swanson
permanece sem resposta, mas a cada novo relato, cresce a sensação de que ele nunca realmente partiu. Que sua presença continua ali, vagando entre os campos, chamando por ajuda que nunca virá. Talvez preso entre duas dimensões. E agora eu pergunto a você, será que Brandon ainda caminha entre nós? Ou seu grito final foi o eco de algo muito maior, que continua à espreita, esperando pela próxima vítima? Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a sua opinião. Brandon foi levado por algo que não conseguimos explicar, ou foi vítima de um mistério humano tão sombrio quanto o sobrenatural? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que teria coragem de ouvir essa história até o fim.